Boa noite, gente. Vamos começar uma sessão que eu considero muito especial, um tema muito caro a mim. E eu tive a graça de passar na sala, como eu sempre passo após o plantão, e ver a Esmeralda diante de um caso de terminalidade plena. E ainda com algumas dúvidas e uns questionamentos que a gente sanou ali de imediato e que eu vi que foi de grande enriquecimento para ela e se desenvolveu nela o interesse em bancar a empreitada de enfrentar esse tema, que não é um tema qualquer, e a gente iniciou aí uma busca por as coisas que nós veremos a seguir. Houve uma troca de ideia muito legal. Houve um progresso assim que eu considero meteórico assim da Esmeralda aí na produção da aula. E é isso que a gente vai ver e conversar ao longo de tudo. Quero ressaltar que a gente tem um convidado super especial, o namorado da Esmeralda, está aqui conosco, presente. Quer mostrar aí? Boa noite aí, pessoal. Estou aqui tentando aprender um pouquinho aí com vocês aí. Obrigado aí por me deixar participar. Tá. Seja bem-vindo. Nada. Obrigado. Esmeralda, e acho que agora nós vamos. Okay. Boa noite a todos e tenham uma boa sessão. Bom, pessoal, meu nome é Esmeralda, eu sou R1 de emergência do Odilon. Eu fui orientada nessa aula pelo Bernardo a apresentar uma sessão didática aqui para a gente. O tema da nossa aula é o cuidado paliativo na sala de emergência, os empecilhos técnicos e imperativos profissionais que esse tema envolve. O plano de fundo desse slide é a cena de um filme da década de 50, do diretor sueco Ingmar Bergman, que chama O Sétimo Selo. O filme ele aborda a história de um cavalheiro que está voltando das cruzadas e, ao chegar na praia, vindo do mar, ele é abordado pela morte, personificada nessa figura da esquerda. E a morte tem a intenção de levá-lo naquele momento. Só que, por motivos pessoais que vão sendo abordados ao longo do filme, ele não se sente pronto para morrer naquele momento e ele faz uma contraproposta à morte ao desafiá-la para uma partida de xadrez que acaba durando o filme inteiro. E enquanto ele vai ter nessa longa partida de xadrez com a morte, ele tem a oportunidade, né, de assim, ir resolvendo seus conflitos, suas pendências pessoais, e acaba vivendo seus últimos instantes de vida de uma forma melhor, com melhor qualidade, e acaba também morrendo de uma forma melhor. Um paralelo interessante que a gente pode trazer para o cuidado paliativo é que nós, na posição de médicos, é como se a gente estivesse jogando uma partida de xadrez com a morte, né? Assim, no sentido de proporcionar ao nosso paciente melhores momentos finais de vida e um processo de morrer menos conflituoso, com menor sofrimento e com melhor qualidade de vida, até que a vencedora, né, que a gente sabe quem sempre vence no final, efetivamente chegue para esse doente. Então, o motivo da escolha dessa aula foi uma experiência que eu tive com um paciente que chegou na sala vermelha lá da UPA, no dia que eu estava de plantão. Era um paciente com CA de colo metastático, que já chegou em processo ativo de morte, e ele, assim, não estava sendo acompanhado por nenhum tipo de cuidado paliativo. Assim, a família já sabia que ele estava com uma doença grave, incurável, mas ele ainda não era assistido por nenhum tipo de cuidado nesse sentido. Era virgem de morfina, não estava vinculado a nenhum tipo de serviço. E eu lembro assim, que essa situação me trouxe um imenso desconforto pela minha ignorância no assunto, pelo meu não saber a respeito do manejo de um paciente nesse estágio, né, avançado de doença. E eu lembro que, inicialmente, até a gente entender o que estava acontecendo com ele, foram realizadas manobras que lhe trouxeram grande dor, né, como, por exemplo, coleta de gasometria, ficar monitorizando ele estava gemendo muito, e
Nesse dia era o Caio que estava de plantão, e aí a gente reuniu, né, o Caio, nós residentes e o filho do paciente para definir realmente o que estava acontecendo, definir os níveis de cuidado. E quando isso foi estabelecido, a ênfase em conforto finalmente iniciou e o paciente pode ter uma morte bem digna, assim, que eu considero, né? Teve um papel importante da participação do Ângelo, que é o enfermeiro da sala vermelha que estava de plantão nesse dia, porque ele articulou muito bem a presença da família nesse estágio final de vida do paciente, né? Ele trouxe o filho, trouxe a esposa, fechou a cortina ali do leito mais perto da porta da sala de emergência, deu certa privacidade para eles, e o paciente finalmente morreu bem. E essa situação toda me trouxe à mente o aspecto escolar dessa estrutura do CAMEDS, né? O CAMEDS é um framework, assim, uma estrutura criada pelo Royal College do Canadá na década de 90, que busca unir as principais habilidades que um médico deve ter, as principais competências para poder fornecer um cuidado de qualidade para o paciente. E ele estrutura essas 7 qualidades tematicamente em 7 papéis, né? Por exemplo, o médico deve ser um profissional, deve ser um líder, mas nesse meu caso específico, eu quis ressaltar o aspecto escola, né? Que é uma pessoa em constante processo de aprendizado, em constante busca do conhecimento. Eu trouxe até essa cena do filme em que o personagem Cavalheiro, né, o personagem principal, ele tem um diálogo com a morte a respeito de seus conflitos existenciais, e ele fala que ele não deseja crença nem suposições, ele quer mesmo conhecimento verdadeiro, né? Não viver de orelhada, né, assim, mas buscar realmente a verdade a respeito dos assuntos. Nas minhas buscas assim a respeito do cuidado paliativo, eu comecei a aprender que o cuidado paliativo e a sala de emergência têm uma relação de intimidade que eu desconhecia, né? Tradicionalmente, a medicina de emergência é focada na manutenção da vida em condições extremamente desfavoráveis, e muitas vezes a gente tem uma ideia errônea de que isso é antagônico ao cuidado paliativo. Mas, na verdade, as duas ideias estão intrinsecamente unidas. E eu trouxe essa imagem para poder ilustrar um pouquinho dessa interseção. Essa é uma fita de Möbius. O Möbius ele foi um astrônomo matemático alemão do século XIX. Ele criou essa estrutura pegando uma fita comum, torcendo uma das pontas e unindo as fitas de novo. E com isso ele revolucionou todo o conceito de orientabilidade dos objetos na época, né? Porque assim, ele criou uma figura não orientável, você não sabe o que é direita, esquerda, em cima e embaixo, e trouxe grandes contribuições para o estudo da topologia, que é o estudo dos objetos geométricos quando eles são deformados. E aparentemente, né, existem 2 lados nessa fita, mas se você olhar bem e se imaginar caminhando em cima dessa fita, você vai sempre retornar ao mesmo ponto, porque na verdade existe um lado só. Então, isso representa uma ilusão topográfica, né? Ao mesmo tempo em que a gente achar que o cuidado paliativo e a sala de emergência são realidades diferentes, na realidade elas são conceitos que existem simultaneamente, né? Isso é basicamente uma ilusão topográfica, assim. Como se fossem 2 faces de uma mesma moeda, porque, afinal de contas, o cuidado de emergência e o cuidado paliativo, eles têm o único objetivo comum de proporcionar uma melhor qualidade de vida e um melhor atendimento para aquele paciente, respeitando as suas individualidades e as suas necessidades do momento, né? Não estou conseguindo passar, peraí. Bom, esse aqui é um índice da nossa aula, assim, que eu coloquei em 8 tópicos principais, começando pelos conceitos gerais. Eu queria só primeiro ressaltar o que não é, né, cuidado paliativo, desmitificar um pouco para a gente começar desaprendendo conceitos errados. O cuidado paliativo não é simplesmente deixar o paciente morrer, ou então sinônimo de eutanásia, como muitas pessoas acreditam, principalmente as pessoas leigas, né? Não é rejeitar o paciente na sala de emergência, nem deixar o paciente de lado, naquele leito mais isolado, né? Ou deixar o paciente por último no passômetro, por último na corrida de leito. Cuidado paliativo não é sinônimo de morfina mais oxigênio, não é destinado somente a pacientes com câncer terminal ou processo ativo de morte. O fato de um paciente ser eleito para não tratar, para não ressuscitar, não significa que ele não possa receber tratamentos ou mesmo terapias potencialmente curativas, né? E não significa jamais que não há mais nada a ser feito. Só a título de
traçar um breve histórico assim, do cuidado paliativo, ele foi reconhecido como especialidade médica em 2006 nos Estados Unidos, mas suas origens remetem bem antes, né, na época das cruzadas, na Idade Média, século XIV, onde existiam os mosteiros ou monastérios que tinham o intuito de abrigar a população vulnerável, né? Os moribundos, as gestantes, pacientes, as pessoas famintas, os órfãos, os pobres, com o intuito de acolher, proteger e aliviar o sofrimento desses indivíduos até que eles finalmente falecessem, né? Na idade contemporânea, o cuidado paliativo foi introduzido, representado assim na figura da Cicely Saunders, que foi uma médica, enfermeira e assistente de saúde inglesa, que fundou o St. Christopher's Hospice na década de 60. Ela foi a primeira assim, a criar uma instituição que tinha como objetivo esse cuidado integral das pessoas, com o intuito principal de aliviar o sofrimento delas, né? Era, inclusive, dela a frase de que ainda há muito o que fazer por esses pacientes. No Brasil, o cuidado paliativo começou com iniciativas isoladas na década de 70, mas foi só mais consolidado na década de 90 em São Paulo. E somente em 2009 foi estabelecido como princípio fundamental do Código de Ética Médica. Espera aí que está demorando um pouquinho para passar. O que é, então, cuidado paliativo, né? Eu trouxe aqui alguns conceitos gerais. Trata-se, basicamente, de uma abordagem integral fornecida por um time multidisciplinar, né? Cujo objetivo é alcançar os pacientes e os seus familiares que convivem com condições médicas avançadas, com o objetivo principal de prevenir e aliviar o sofrimento causado por essas condições, mediante uma identificação e início precoces e um tratamento completo do estresse dessas doenças, né? Seja estresse físico, emocional ou social. Eu trouxe aqui uma frase do Sêneca, que foi um dos principais filósofos do estoicismo. Ele diz assim que a gente erra, né, ao pensar que a morte pertence ao futuro, quando, na verdade, qualquer tempo que já passou pertence à morte. Então, muitas vezes a gente tem uma certa resistência à proximidade da morte, né, ao diagnóstico de uma doença grave que caminha para a morte, e com isso a gente acaba privando o nosso paciente dos cuidados integrais que ele poderia receber da parte do cuidado paliativo, né? Então, aqui em cima, eu coloquei um gráfico da American College of Emergency Physicians que coloca a nossa ideia atual, né, do que, assim, corriqueira do que é um cuidado paliativo, que ele só tem início quando o paciente já começa em processo ativo de morte, assim. E aí a gente perde todo aquele período de diagnóstico, tratamento e descompensação da doença. E aí embaixo mostra como que deveria ser um paradigma ideal. A gente já iniciar o cuidado paliativo logo no diagnóstico dessa doença do paciente. E com isso a gente consegue estar presente durante o tratamento, as descompensações e inclusive no processo de morte do paciente. A Organização Mundial da Saúde, ela traz o conceito de que o cuidado paliativo é um sistema de suporte que auxilia o paciente a viver tão ativamente quanto possível até a sua morte. É requerido em uma grande gama de doenças, considerada até mesmo parte do direito humano à saúde. Uma resolução da OMS de 2014 estabelece o cuidado paliativo como componente nuclear do sistema de saúde. Apesar dessa importância, um estudo de 2019 mostrou que o cuidado paliativo tem um alcance muito limitado atualmente, que somente 68% dos países contam com serviços de cuidados paliativos e desses 68%, somente 40% deles, metade dos pacientes necessitados têm acesso a esses cuidados paliativos. Desculpa, gente, está demorando um pouquinho aqui a passar. Uma diferenciação importante que a gente precisa fazer no conceito de cuidado paliativo é diferenciar o cuidado paliativo do hospice care. Não consegui encontrar uma tradução muito exata de hospice care no Brasil, mas o hospice é basicamente
o estágio final do cuidado paliativo, né, destinado aos pacientes que estão entrando nos últimos 6 meses de vida. Ao contrário do cuidado paliativo, ele não pode coexistir com terapias potencialmente curativas. Então, é destinado àqueles pacientes que já não desejam receber nenhuma terapia nesse sentido. E ele é como se fosse um subcomponente do cuidado paliativo, né? Mas, ao mesmo tempo, os dois têm em comum o objetivo principal de fornecer conforto, uma melhor qualidade de vida e ajudar os pacientes, seus familiares e cuidadores a lidar melhor com o sofrimento causado por aquela doença. A gente, às vezes, pode ficar um pouco desconfortável, porque no Brasil existem 30 somente instituições especializadas em hospice, e, obviamente, elas são muito caras, mas existe um conceito do NIH. Está demorando muito a passar, gente, desculpa, não sei porquê. Bom, existe esse conceito do NIH de que hospice não é atado a um lugar, ele é, na verdade, uma ação, né? Então, ele pode ser estabelecido no hospital, em casa, na sala de emergência, com o EMAD, né? Então, a gente não pode ter essa desculpa de que não temos um hospice no Brasil, porque hospice, afinal de contas, é uma ação. E quais são os benefícios desse hospice? Melhorar a satisfação com os cuidados ao final de vida. Os pacientes que usufruem desse tipo de cuidado, eles experimentam melhor controle de sua dor e eles são menos submetidos a testes e medicações de que eles não precisam. E qual que é, assim, o papel do emergencista nesse cuidado paliativo? A gente trouxe aqui um artigo do American College of Emergency Physicians que coloca o médico do departamento de emergência como em uma posição estratégica no sentido de intervir em nome dessa população de pacientes vulneráveis, porque assim ele consegue discutir metas de atendimento nesse momento tão crítico, criando pontes com o serviço de cuidados paliativos, né, promovendo cuidados alinhados com os goals of care, né, com os objetivos de cuidado daquele paciente e evitando intervenções indesejáveis e até mesmo inadequadas para aquele paciente. E aí, por que a medicina de emergência tem ganhado tanto destaque nesse sentido? Na época do pós-guerra, em que houve um grande crescimento populacional nos Estados Unidos, aquele baby boom, dessa população hoje em dia, cerca de 5 a 10 mil baby boomers estão se aposentando por dia. O que significa que em 2030, cerca de 1/5 da população dos Estados Unidos vai ser maior do que 65 anos. E por que isso está acontecendo? Ao longo das décadas, com o aprimoramento das técnicas de medicina, né, o avanço do cuidado, o manejo das doenças agudas permitiu que mais pessoas envelhecessem o suficiente para desenvolver doenças crônicas. E quando essas doenças crônicas se exacerbam, é no departamento de emergência que os pacientes vão se apresentar. Tanto é que um dado interessante do UpToDate mostra que 1/3 das mortes no departamento de emergência se deve exatamente a essas doenças crônicas. E a gente pode ver bem essa equivalência na nossa realidade, né? Se a gente pega a nossa sala de emergência, muitos deles são idosos já com doenças avançadas que estão exacerbadas. Iniciar o cuidado paliativo no departamento de emergência, em detrimento de iniciar ele no momento mais tardio, né, durante a internação, comprovadamente encurta o tempo de permanência desse paciente no hospital em até 4 dias, em média, aumenta a qualidade de vida sem reduzir a sobrevida. E, de acordo com uma meta-análise publicada em 2014 no Journal of Palliative Medicine, mostra que há uma redução dos custos hospitalares em até 10 a 30%, quando o cuidado paliativo é precocemente introduzido. Além disso, estudos de 2011 até 2016 mostraram que há uma redução das readmissões futuras em até 50% e, com isso, também uma redução das mortes hospitalares. Para poder solidificar um pouquinho esse conceito de melhorar a qualidade de vida, a gente trouxe aqui um RCT publicado no JAMA Oncology em 2016,
Foi um estudo duplo cego, randomizado, elaborado com análise por intenção de tratar, análise de regressão logística multivariada, que basicamente separou em 2 grupos pacientes com câncer avançado, que se apresentavam na sala de emergência. Um deles, o grupo controle, recebeu cuidados usuais, e o outro foi submetido a cuidados paliativos precoces. E ao final de 12 semanas, esses grupos foram submetidos a uma avaliação subjetiva por meio de um questionário de 27 perguntas que buscava analisar a qualidade de vida. E eu coloquei aqui um exemplo desse questionário, que chama FACT-G. Ele é composto dividido em 4 tópicos, essas 27 perguntas, que analisam o bem-estar físico, social, familiar e emocional dos pacientes, e mostrou, né, que a qualidade de vida, a melhora da qualidade de vida teve uma relevância significativa, assim, uma relevância estatística significativa, mostrando que realmente esses pacientes, quando eles são precocemente introduzidos no cuidado paliativo, eles experimentam subjetivamente uma melhora da qualidade de vida. O Choose Wisely também reforça essa importância do médico emergencista, no sentido de que a gente não deve atrasar o emprego de serviços paliativos no departamento de emergência para os pacientes que provavelmente se beneficiarão, porque envolver os pacientes e seus cuidadores que chegam ao departamento de emergência em conversa sobre cuidados paliativos e o encaminhamento precoce deles ao serviço de cuidados paliativos melhora a qualidade e a quantidade de vida. E também não devemos atrasar esse emprego, porque a gente está muito preocupado em encontrar terapias curativas dessas doenças que eles têm. Porque instituir o cuidado paliativo, além de melhorar o controle dos sintomas, melhora a satisfação da família, reduz os custos hospitalares, não acelera o processo de morte e pode até mesmo prolongar a vida. Deixa eu só ver aqui, porque tá meio atrasando, tô com medo de pular algum slide. Então, o médico emergencista, ele, dado que muitos pacientes com doenças crônicas se apresentam, né, ao departamento de emergência, o médico emergencista, ele está posicionado como um hub, né, um eixo para poder promover, ser líder na promoção desses cuidados coordenados. Seja o paciente que vai receber alta, seja o paciente que vai ir para uma internação hospitalar, o médico pode direcionar esse paciente para os serviços adequados para poder garantir o contínuo do cuidado. Ele deve desenvolver habilidades na paliação primária dos sintomas, né, como manejo da dor, náusea, dispneia, secreção e agitação. Deve desenvolver habilidades de conversação, como se fosse uma habilidade de funcionar um acesso central, né, pegar uma PIA. A habilidade de conversação, ela também deve ser adquirida e treinada. Um tipo de abordagem a ser utilizada é a abordagem em 5 minutos, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Muitos serviços também contam com um amplo time clínico, que é muito importante na hora de você instituir cuidado paliativo para o paciente, porque você dividindo a missão, você acaba multiplicando os ganhos, né? Então, contando com serviço social, psicologia, às vezes uma figura religiosa para os pacientes que são mais ligados à espiritualidade, isso ajuda a promover um cuidado de qualidade para aquele paciente. E para os pacientes que, às vezes, têm condição de alta clínica, mas, às vezes, a família não se sente tão confortável em tê-los em casa, né, por causa dos sintomas mais exacerbados, ou então pelo próprio processo ativo de morte, a gente pode providenciar leitos de curta permanência no hospital, né, para que eles passem os últimos momentos ali com a família. Eu acho que eu vou passar para o PowerPoint. Ô, Léo, acho que eu vou passar para o PowerPoint porque eu estou achando que a internet está demorando um pouquinho. Ué, se for rápido, vamos lá. Só um minutinho.
Não estou conseguindo. Explicando essa problemática, aí o computador da Esmeralda estava muito ruim e ela recorreu ao computador do Bruce, que se estiver escutando e quiser dar uma força muito rápida, será bem-vindíssimo. Então, ela está fazendo meio que um Bruce, test me ajuda drive aqui. de última hora para sanar o defeito de som que estava acontecendo. Deixa eu... Eu queria começar, eu queria passar no PDF. Como é que eu faço aqui? Você compartilhar a tela? Isso, eu queria. Compartilha. Compartilhar a tela toda. É mais fácil de escolher. Me ajuda aqui. Ok. Você já abriu no seu computador o que você quer compartilhar? Abri. Então, você vai ali no verdinho, compartilhar a tela embaixo, share screen, está bem no meio tá bem no meio. Você Abre aperta zoom. ele lá. Quando você apertar, ele vai poder compartilhar a tela ou janela. Para ficar mais fácil, compartilha a janela e a janela está aberta no PDF. Ou então compartilha a tela, você que sabe. Se você quiser, interrompe o compartilhamento de tela, se achar que fica mais fácil. Vocês estão conseguindo ver? Está vendo o que a gente estava vendo antes. Aqui o quadrinho de conceitos gerais, vocês estão vendo? Sim. Não é cuidado paliativo, um carinha com vários pensamentos. É isso que vocês estão vendo? Não, a gente está no roteiro. No roteiro. Para de compartilhar sua tela. Interrompe o Ah, compartilhamento. tá. Isso, Tá, agora vai de interrompi. compartilha de novo. Escolhe PDF. Ah, tá. Pronto, foi? Foi. Ah, tá, deixa eu ir lá então. Acho que agora vai melhorar um pouquinho. Bom, Ficou então, ótimo. então tá. Então, esse é um pouquinho do papel do emergencista, né? Agora, falando sobre como que a gente vai reconhecer o paciente elegível, esse DSF, que é um framework do Reino Unido, ele traz as principais diretrizes, assim, uma das principais diretrizes que a gente pode utilizar para poder identificar esse paciente. Ele traz o conceito de que cerca de 1% da população mundial morre a cada ano. E que, apesar da maioria dessas mortes, apesar de muitas dessas mortes serem imprevisíveis, a maioria delas poderia ser prevista. E caso a gente conseguisse prever quando o paciente estivesse no seu último ano de vida, há boas evidências que a gente conseguiria instituir um cuidado coordenado de qualidade para esse paciente. Eu coloquei aqui uma foto só para ilustrar, é um trecho de um clipe de uma banda canadense que mostra, assim, o eu lírico da música, ele, assim, vai caminhando pela rua e ele consegue enxergar os números, o número em segundos de tempo de vida restante acima da cabeça das pessoas. Então, para algumas ele enxerga um número grande, né, tipo um bebezinho, o número está bem grande, mas para algumas ele vê o número reduzindo até quase chegar a zero e ele consegue ir lá e salvar a pessoa de um atropelamento, por exemplo. Então, essa é a ideia trazida pelo artigo, que se a gente conseguisse, né, estabelecer os últimos tempos de vida dessa pessoa, a gente conseguiria promover um cuidado de melhor qualidade para ela. A fim de identificar, né, com maior exatidão um paciente que é elegível para o cuidado paliativo, esse framework, ele diz que o nosso foco deve estar sobre uma predição pragmática e até mesmo intuitiva do curso da doença, porque quando a gente conhece a evolução natural da doença, a gente se torna capaz de antecipar possíveis deteriorações clínicas e, com isso, iniciar discussões a respeito da instituição de cuidados paliativos para esses doentes, junto a eles mesmos, a família e ao cuidador, né? E instituir medidas práticas para a prevenção de crises. E, com isso, a gente consegue até mesmo honrar os goals of care desse paciente, né? Assim, no sentido de permitir que nos seus últimos momentos de vida ele os vivencie de acordo com suas próprias preferências.
Ele traz também até mesmo essa figurinha do Rainy Day Thinking, que é você estar preparado para o melhor, esperar pelo melhor, mas também estar preparado para o pior. Nesse sentido de conseguir antecipar deteriorações e planejar cuidados para atender a elas, né? Então, qual que é o foco no cuidado paliativo? É a gente antecipar as necessidades daquele paciente a fim de promover o cuidado exato no tempo certo, respeitando as individualidades daquele paciente, e aqui entra o conceito de equidade, de que pessoas diferentes têm necessidades diferentes em momentos diferentes. E muitas vezes, nesse momento do cuidado do final de vida, estabelecer as necessidades do paciente é melhor, né? Produz mais efeitos positivos do que você ficar preocupado em prognosticar. E por que essa identificação precoce é importante? Porque isso permite que você esclareça as necessidades daquele paciente, planejando um cuidado avançado de vida, prevenindo readmissões futuras e permitindo para que esse paciente viva bem até morrer. Mas, aqui sim, o que é exatamente o final de vida, né? O que é o fim da vida? De acordo com o General Medical Council, os pacientes estão se aproximando ao final de vida quando eles têm probabilidade de morrer nos próximos 12 meses, seja por uma morte iminente de horas, dias ou semanas, seja por doenças avançadas, progressivas ou incuráveis, seja aqueles doentes frágeis ou acometidos, né, assim, que convivem com doenças graves que estão sujeitas a se exacerbar a qualquer momento, ou aqueles vítimas de algum evento catastrófico muito ameaçador à vida. As representações usuais do paciente na sala de emergência podem ser agrupadas nesses 5 globos que eu coloquei, que são basicamente demandas em torno de sintomas mal controlados, declínio funcional, falência de órgãos, fadiga do cuidador ou mesmo complicações de um câncer subjacente. A Organização Mundial da Saúde traz um gráfico que a gente pode entender que mostra quais são as principais comorbidades, né, que um paciente elegível para o cuidado paliativo vai apresentar quando ele chegar na sala de emergência. A maioria deles tem câncer ou doenças cardiovasculares, mas também tem DPOC, AIDS e até diabetes. Uma pequena parcela fica também com doentes renais crônicos, hepatopata crônicos, ou então com doenças neurodegenerativas. Aqui eu coloquei 3 protótipos de pacientes que... Esmeralda, ficou mudo. Ficou... Oi, tá me ouvindo? É só para você, Bernardo. Bom, tá todo mundo me ouvindo? Sim, tá tudo bem. Ok. Então, 3 protótipos de pacientes que se apresentam na sala de emergência são: o primeiro é aquele que tem um câncer já metastático e que se apresenta com um declínio súbito de sua funcionalidade, né, em cerca de 2 a 3 meses. E aí ele se apresenta na sala de emergência com uma dispneia, né, um declínio funcional mais acentuado. Um outro tipo de protótipo de paciente é aquele que tem ou um AIC mais grave, um DPOC mais avançado, que ao longo de 2 a 5 anos vai apresentando frequentes exacerbações de suas doenças, com internações e alta, mas sempre após a alta ele retorna a um estágio inferior ao qual ele se apresentava antes, né? Com recuperações cada vez mais débeis. Esse é o declínio mais errático. E aquele paciente com declínio mais lento, né, ao longo de 6 a 8 anos, que tem uma fragilidade, uma comorbidade, uma demência avançada, e aí, por conta de uma infecção mais grave ou mesmo uma queda, ele se apresenta na sala de emergência com uma condição da qual ele não vai conseguir retornar. A gente trouxe esse framework do Reino Unido. Ele foi publicado em 2011, teve uma atualização em 2016 que não mudou assim, o passo a passo, e ele traz 3 triggers que a gente deve se ater para poder conseguir reconhecer um paciente em final de vida. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, começando pela surprise question, que é basicamente você se perguntar se você ficaria surpreso caso esse paciente viesse a falecer no próximo ano, né? Ou nas próximas semanas, ou nos próximos meses. É uma pergunta que você deve aplicar para pacientes que convivem, né, com condições avançadas e limitação funcional progressiva, uma doença grave e incurável. A sua resposta dela deve ser intuitiva, levando em conta os fatores clínicos, sociais e as comorbidades do paciente. E um estudo prospectivo de coorte mostrou que a resposta não, ou seja, você não ficaria surpreso, apresenta um valor preditivo positivo de 84% para mortes em um ano.
Mas caso você não consiga responder a surprise question para aquele paciente, você pode passar para um segundo passo, que é avaliar se ele possui indicadores gerais de declínio, né? Assim, é um paciente com declínio funcional progressivo? Ele passa mais do que 50% do seu dia acamado ou sentado? Está com pouco autocuidado? Está com dependência funcional progressiva, né? Cada vez mais dependente para as atividades diárias? É um paciente que tem muitas comorbidades? As comorbidades, elas são os fatores de maior mortalidade para esses doentes em final de vida. É um paciente com doença avançada, que já está refratário a tratamentos otimizados, eles já optaram, né, por não obter tratamento curativo, estão apresentando uma perda maior de 10% ponderal, né, nos últimos 6 meses, está tendo exacerbações com readmissões hospitalares frequentes. Então, são esses indicadores clínicos gerais de declínio. Caso ainda esteja um pouco difícil de você responder, se a gente pode passar para os indicadores clínicos específicos, ou seja, analisando doença por doença. Então, no caso de um paciente que tem um câncer, a gente se pergunta, esse câncer é metastático? Como que está o estado basal e a funcionalidade desse paciente? Ele já está ficando mais acamado a maior parte do tempo? Está parando de interagir? Está cada vez mais dependente? No caso dos pacientes com uma fragilidade ou uma demência, a gente se pergunta, será que é uma demência pós-EVE? Ele está sem apresentar nenhuma melhora nos últimos 3 meses? Está cada vez com maior bradipsiquismo? Está no estado vegetativo persistente? São perguntas que a gente pode se fazer para identificar esses pacientes elegíveis, né? No caso da falência de órgãos, paciente com DPOC, esse paciente já está com tratamento otimizado Muda e de novo, continua... Smigel. Bernardo, tá ficando mudo só para você. Bom, vou continuar então. Um paciente com DPOC, será que ele já está usando O2 domiciliar, já está com tiotropo, já está com ácido profilática e ainda assim apresentou mais de 3 internações hospitalares nos últimos 12 meses por causa do DPOC? Isso já é um indicador de terminalidade, né, para a doença. O paciente com insuficiência cardíaca, ele já está em classe NIRA 3 ou 4? Já está com as drogas todas otimizadas? Teve mais de 3 readmissões nos últimos 6 meses? Também é um indicador de que é um paciente potencialmente elegível para o cuidado paliativo. No caso das doenças neurológicas, o paciente está tendo pneumonia aspirativa de repetição, ITU por germes multiresistentes, está tendo disfagia, são algumas coisas que a gente pode se perguntar. E uma vez que a gente identifica esse paciente, a gente já direciona ele, né, para o início de conversas a respeito de cuidados paliativos, né, envolve a família, envolve os cuidadores. E aí, como que a gente pode iniciar esses cuidados? Aqui é um artigo do Journal of Emergency Medicine que ele traz basicamente o ABC do manejo dos sintomas desses pacientes em cuidados paliativos para o médico emergencista. Diz que, basicamente, o cuidado paliativo inicia-se com uma conversa, um diálogo, né, com o paciente, com o cuidador, com os familiares, a respeito das necessidades daquele paciente, de possíveis tratamentos que poderiam aliviar seu sofrimento. Nesse momento, é importante a gente estabelecer a funcionalidade daquele paciente. Como que ele vem passando nos últimos meses, o último ano, qual que é seu nível de independência, como que essa exacerbação atual de sua doença grave se encaixa em toda a história da evolução do seu processo de adoecimento. Com isso, a gente consegue instituir terapias, né, uma abordagem integral, não somente medicamentosa para esse paciente, envolvendo também a nutrição, com dietas, né, que vão melhorar a qualidade de vida daquele paciente, fisioterapia respiratória, uma abordagem da psicologia. E é importante também a gente estabelecer os níveis de cuidado, porque apesar de um paciente ser eleito para não receber terapias invasivas, ele ainda pode receber tratamentos não invasivos para insultos reversíveis, como, por exemplo, antibiótico para sepse, correção de distúrbios hidroeletrolíticos, até mesmo quimioterapia, né, que é potencialmente curativa. O cuidado paliativo não exclui as terapias potencialmente curativas. Esse artigo, inclusive, motivou um podcast, né, no Rebel AM, que vale a pena ver. Foi citado também pelo Core AM. São fontes assim, que basicamente a gente costuma consultar muito na sala de emergência.
Aqui eu trouxe os principais sintomas apresentados por esses pacientes. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a dor e a dispneia são os sintomas mais experienciados por esses pacientes ao final de vida, né? E é um dever ético do médico promover o alívio desses sintomas, a fim de fornecer maior dignidade, né? Respeitar a dignidade desses pacientes. Começando pela dor, a dor, de acordo com o UpToDate, ela pode ser dividida em 2 grandes grupos, aquelas diretamente ligadas ao câncer, como a distensão de órgãos encapsulados, invasão de estruturas subjacentes, né, de estruturas sensitivas, ou aquelas não ligadas diretamente ao câncer, como a dor originada de feridas, edema, insuficiência vascular e fraturas. Um dado interessante é que 50% dos pacientes experimentam dor ao final de vida. A gente pode atribuir isso a um subtratamento que existe dos sintomas álgicos, né? Às vezes até por medo de prescrever morfina e acelerar o processo de morte. Mas existe um princípio ético-filosófico que chama lei do efeito duplo. Eu pessoalmente desconhecia que isso existia, aprendi nessa pesquisa para a aula, que ela é uma lei que oferece um respaldo legal para o médico quando o objetivo principal é aliviar o sofrimento do paciente para que ele alcance um estágio de melhor bem-estar, né? Um estado de menos sofrimento. Nesse caso, um certo grau de dano é aceitável. Assim, não é tão estrito, mas é só para a gente ter uma noção de que esse medo não é tão real, assim, não deve ser tão real na nossa prática médica. Em relação às dores, eu dividi ela aqui em 3 tipos, né, de acordo com o artigo do Journal of Emergency Medicine. Começando pela dor nociceptiva, ela deve ser tratada em escala progressiva, né? Então, para aqueles pacientes que são virgens de morfina, a gente pode começar com um medicamento não opioide, como por exemplo, dipirona e paracetamol. Caso não seja controlada, a gente passa para o opioide fraco, com ou sem terapia adjuvante, como, por exemplo, corticoides, pelo efeito sinérgico, e, caso ainda não seja controlada, a gente passa para um opioide mais forte. Lembrando sempre de fornecer na dose necessária para aquele paciente, com reavaliações frequentes, igual teve uma frase que o Regis falou numa sessão, que é: a persistirem os médicos, os sintomas deverão ser reavaliados. Então, enquanto aquele paciente estiver ali, ele deve ser reavaliado e a gente deve prescrever o opioide conforme a sua necessidade. Lembrando sempre também de prescrever laxativos, né, pelo efeito constipante do opioide, e antecipar a dor do paciente, não esperar ele sentir dor, já deixar a morfina, por exemplo, de oral ou então na BIC. Inclusive, hoje mesmo, um acompanhante de uma paciente minha da enfermaria em cuidado paliativo me questionou, falou assim: "Ô Esmeralda, eu vi que você aumentou a dose de morfina que minha mãe está recebendo, mas será que isso não vai deixar o coração dela batendo mais devagar? Eu vi que pode até mesmo diminuir a pressão dela." Aí eu falei assim: "Olha, eu estou dando a dose de morfina que ela está me pedindo. Eu sei que ela não fala, ela não contactua comigo, mas no meu exame físico eu percebo sinais de que ela está sentindo dor. Então eu estou dando a dose de que ela precisa. E agora, por exemplo, essa dose está extremamente adequada para ela. Ela não está com sinal de intoxicação por narcótico, né? Assim, fui reavaliando ela, vendo se a dose estava adequada, avaliando o padrão respiratório, as pupilas, né? Então, você tem que encontrar essa dose boa para o seu paciente, até que o sintoma de dor seja efetivamente controlado. Para os pacientes que não são virgens de morfina, eu coloquei uma tabela aqui disponível para consulta beira-leito, não tem que decorar, é só para a gente saber que existe. Essa tabela é de conversão de dose de equivalência de morfina. Para o paciente que já usa morfina em casa e continua refratário, a gente pode fazer uma dose de equivalência de um outro opioide, converte a dose oral que ele já usa de morfina em casa para a dose venosa de morfina, e a partir dessa dose venosa a gente consegue converter para os outros opioides disponíveis. E aí começamos com 50% da dose para não evitar overdose de narcótico. Um outro tipo de dor é a dor neuropática, que é tratada com análogos de GABA, né, gabapentina, pregabalina, ou tricíclicos ou anticonvulsivantes tradicionais. E a dor óssea, que a gente trata com ANI, com opioides em dose baixa, lembrando que o tramadol é uma droga de segunda linha, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, e deve ser prescrita com cautela.
Outros sintomas é o conjunto das náuseas e dos vômitos. Aqui eu trouxe um artigo que ele foi publicado no JAMA em 2007, e ele defende a ideia de que, a partir do momento que você conhece o mecanismo, né, o racional fisiopatológico subjacente àquelas náuseas e aqueles vômitos, tendo entendimento de seus receptores, de seus neurotransmissores e do mecanismo subjacente, você pode prescrever o antagonista específico para aquele receptor implicado. Então, por exemplo, aqui só um pouquinho desse racional. O centro do vômito, no bulbo, ele recebe estímulos multifocais vindos do córtex, por exemplo, emoções, cheiros, hipertensão intracraniana, meningite, estímulos vindos do sistema vestibular do ouvido interno, estímulos vindos do trato gastrointestinal, ou mesmo de toxinas, né, estímulos tóxico-metabólicos. Isso vai ativar o reflexo do vômito. Dentre essas 4 causas principais, do aparato vestibular do ouvido interno, os receptores periféricos, o córtex cerebral e a zona de gatilho, a zona de gatilho é a principal causadora de náuseas e vômitos, e ela ativa o centro do vômito mediante neurotransmissores como acetilcolina, dopamina, histamina e serotonina. Com isso, a gente pode tratar essas náuseas e esses vômitos por meio de antagonistas dopaminérgicos, por exemplo, o haloperidol e a clorpromazina. Aqui uma tabelinha também de consulta beira-leito, não tem que gravar, só para a gente saber que isso existe, né, que existem diferentes mecanismos e conforme o mecanismo a gente pode definir o melhor medicamento para poder tratar aquelas náuseas. E além de tratar as náuseas, a gente deve tratar a desordem metabólica subjacente, remover drogas causadoras se possível e também descartar outras causas mais graves, como por exemplo, sangramento de trato gastrointestinal e obstrução intestinal. Com relação à dispneia, ela tende a ser pior à medida que a morte se aproxima, tem causas multivariadas, né? Hipercapnia, hipóxia, causas obstrutivas e restritivas. Os agentes de primeira linha são os opioides, né? Por reduzir a sensibilidade dos quimiorreceptores e do centro respiratório à hipercapnia. E em caso a gente perceba que essa dispneia tem um componente de ansiedade, a gente pode até associar um benzodiazepínico em dose baixa. Em relação às secreções terminais, elas acabam formando aquele barulho da morte, né, que causa certa angústia para quem está vendo, apesar do paciente mesmo não ficar desconfortável com aquilo. A gente trata essas secreções com aspirações frequentes, posicionando o paciente decúbito lateral, né, para poder facilitar a drenagem gravitacional e prescrevendo medicamentos anticolinérgicos, como a atropina e a escopolamina. A agitação a gente trata basicamente com haloperidol e evitar benzodiazepínico pelo efeito paradoxal, né, de agitação, principalmente nos idosos. Por exemplo, naqueles 3 protótipos que eu falei, o paciente que se apresenta com uma IC descompensada, a gente pode iniciar um diurético, pode iniciar um suporte ventilatório, uma morfina em dose baixa a princípio, chamar a equipe de cuidados paliativos. No paciente com declínio lento, que está, às vezes, agitada, a gente descarta condições reversíveis, como infecção, né? Trata a infecção, trata essa agitação, chama a equipe de cuidados paliativos para poder dar uma ajuda, tanto durante a internação quanto na alta hospitalar. O que o cuidado paliativo vai requerer, então, da equipe, né? Uma vez que está aumentando o número de atendimentos de pacientes elegíveis para o cuidado paliativo na sala de emergência, habilidades, né, em instituir cuidados paliativos tornam-se necessidades para todos os médicos que trabalham no pronto atendimento, de forma que eles precisam se tornar generalistas em medicina paliativa. A gente precisa também contar com um time multidisciplinar, né, de enfermagem, psicólogo, serviço social, às vezes, né, uma figura religiosa, para poder ajudar a gente na abordagem integral desses pacientes. Seriam precisos mais guidelines, né, mais sessões de treinamento. Inclusive, um estudo recente da American College mostrou que uma única sessão de treinamento em cuidado paliativo de apenas 4 horas para médicos residentes em emergência aumentou a admissão de pacientes para o hospice em 88%, ou seja, é muita coisa, né, para pouco tempo de treinamento. Um dos artigos traz 2 habilidades que a gente precisa ter, a gente enquanto plantonista de sala de emergência, das quais eu destaquei 5,
que é ser capaz de avaliar a severidade da doença, estabelecer comunicação difícil, né, adquirir habilidades nesse sentido, manejar a dor e os sintomas não dolorosos, né, ter esse conhecimento da dose de equivalência de opioides, dos diversos mecanismos causadores das náuseas, da abordagem da dispneia, secreções e agitação, fazer o manejo da morte iminente e ter noção também de questões éticas e legais envolvidas nesse processo. Como que a gente pode iniciar esse diálogo, uma vez que a gente já identificou os pacientes, já sabe o que a gente vai fazer por eles, como é que a gente pode iniciar esse diálogo junto com a família? Esse framework da BMC, ele traz uma diretriz para a tomada de decisão ética compartilhada junto à família, para poder estabelecer um cuidado de alta qualidade baseado em evidência. Ele trabalha com 4 passos, sendo que o primeiro é baseado na ideia de que o excesso de informações da era atual representa uma séria ameaça à nossa acurácia, porque pode fazer com que a gente acabe se apoiando em vieses heurísticos e cognitivos e até mesmo decisões baseadas em impulso, né? Chega um paciente insuficiência respiratória na sala de emergência, a gente já vai logo querendo entubar e tal, sem pensar que aquele paciente poderia ser elegível para o cuidado paliativo. Então, a gente precisa ter mais consciência a respeito do corpo e sua biologia, adquirir informações mais acuradas e um raciocínio direcionado pela prática de saúde baseada em evidência, né? Reduzindo as nossas dissonâncias cognitivas. O segundo passo é buscar o alívio do sofrimento do paciente. Para isso, a gente precisa entender o que é sofrimento para ele. Conversar com ele, com seus familiares, né? Estabelecendo uma comunicação empática e uma atitude contemplativa e reconhecendo que o sofrimento humano ele é experienciado por pessoas, não somente por corpos. Ou seja, a natureza do sofrimento ela é subjetiva e impregnada de significados. Muitas vezes tem o medo da morte, o medo das consequências financeiras, sociais que aquele processo de adoecimento pode causar para o seu paciente. E isso está incluído em você entender o que é o sofrimento para ele. Também prezar pela existência de um time multidisciplinar, porque quando você divide, né, com seus colegas o caso daquele paciente, você pode estar aberto a feedbacks que acabam eliminando o seu excesso de confiança, e isso melhora o seu julgamento clínico diante daquela situação, porque você adquire uma maior clareza a respeito daquilo, né? Então, o trabalho em equipe é muito importante nesse momento. E estabelecer uma boa relação com o seu paciente, com os acompanhantes, né? Deliberando a respeito dos goals of care daquele paciente, envolvendo a família também nessa tomada compartilhada de decisões. Para a gente poder compreender o nosso indivíduo, né, suas medidas, né, entender a sua dor total, que é um conceito também da Cicely Saunders, a gente identifica esse paciente, né? Quem é ele? Você é casado? Com quem você mora? Você tem filhos? Com quem você trabalhava antes de adoecer? Quais eram os seus valores antes e agora que você já está com uma doença mais grave? Quais são suas aspirações, seus desejos, suas preocupações em relação ao final da sua vida? Quais são as preferências, né, para o seu final de vida? Como é que você gostaria de viver seus últimos dias? Se ele quer saber de tudo que está acontecendo com ele, quer tomar parte nas decisões, ou se ele quer saber somente o geral. E tem também um acrônimo, que é o FICO Spirit, que são para aqueles pacientes que são mais ligados à espiritualidade, que você pode entendê-los melhor utilizando o acrônimo desse artigo. Está disponível depois, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar. A abordagem em 5 minutos, ela trata basicamente, literalmente, de uma abordagem de 5 minutos, em que você vai sentar ou com a família ou com o paciente e esclarecer qual que é a noção que eles têm a respeito do agravamento atual desse processo de adoecimento que o paciente vem vivendo nos últimos tempos, né? Adquirir o senso de valores do paciente, o que é importante para ele, quais são as necessidades, estabelecer as prioridades do cuidado, estabelecer também quais são as expectativas dele, discutir as opções de tratamento, né, utilizando sempre uma linguagem acessível, sempre recentralizar o paciente, colocá-lo no centro da tomada de decisões, mais do que o interesse da família em si, porque o paciente nesse momento é mais importante, e sistematizar isso tudo, resumir isso tudo, deixando bem claro para a família quais que vão ser os próximos passos. Aqui, só um exemplo de frases que a gente pode utilizar para substituir, em vez de utilizarmos uma linguagem um pouco mais agressiva, que é
Você gostaria que eu enfiasse um tubo na garganta da sua mãe? Você gostaria que eu desse um choque no coração do seu pai para ele continuar batendo? A gente pode utilizar, então, com base no que você me disse sobre o seu pai, sobre sua mãe, como você acha que ele preferiria ter uma morte mais natural? Uma morte em que os seus últimos dias fossem focados em aliviar o sofrimento? E, em vez da gente falar, não há mais nada que possamos fazer, a gente diz, iremos utilizar medidas agressivas para proporcionar conforto para a pessoa que você ama. Nesse momento, é muito importante a gente ter em mente o conceito de compaixão. Aqui a gente trouxe uma revisão sistemática que buscou, né, revisar na literatura uma definição de compaixão que fosse possível, né, passível de ser medida. Trouxe também um pouquinho de etimologia, que o artigo mostra que compate significa, né, sofrer com alguém. Ele traz algumas figuras mais emblemáticas para poder definir compaixão em relação ao início, né, ao surgimento da compaixão na história da humanidade. O Darwin fala que a compaixão nasceu de um desejo do ser humano proteger a si mesmo e sua prole, e também o seu amigo, né, outras pessoas da comunidade e a prole deles, e que comunidades mais compassivas tinham mais tendência, né, maiores oportunidades de deixar descendentes e perpetuar o seu grupo, assim. Os budistas, eles falam que a compaixão ela não é somente uma emoção, mas ela é também baseada em razão e sabedoria, embasadas em estruturas éticas, com o intuito altruísta de aliviar o sofrimento do outro. E a definição que eu pessoalmente mais gostei é do Dalai Lama, que fala que ser compassivo é você estar aberto ao sofrimento do outro e ter um comprometimento em aliviar esse sofrimento. Essa revisão ela divide a compaixão em 6 subcomponentes, que começa com a sensibilidade, que é você basicamente estar aberto, né, ter olhos para ver o sofrimento do outro. A empatia, que é você conseguir entender que o sofrimento é universal, ou seja, você poderia estar tendo aquele sofrimento, poderia ser você ali sentindo aquela dor, né? Você calçar os sapatos do outro. A simpatia, que é você se preocupar com o sofrimento do outro, e isso leva a desenvolver uma motivação para agir. E aí entra o componente comportamental da compaixão, que é você iniciar a sua ação. Como médicos, nesse momento é importante a gente desenvolver, a gente dificilmente nasce com isso, mas temos que desenvolver tolerância ao sofrimento. Ou seja, a gente deve ter o impulso de agir em prol desses pacientes, mas não podemos nos deixar afetar tanto pelo sofrimento dele a ponto de ficarmos distraídos com o sofrimento que aquilo nos causa, né? Porque senão ficaremos paralisados e a gente não vamos conseguir fazer o nosso trabalho de aliviar o sofrimento do outro. E outro componente muito importante, que é a ausência de julgamento. Acredito também que a gente não nasce com isso, é uma habilidade a ser desenvolvida, como ressalta bem essa revisão sistemática, que é você se abster de julgar aquele paciente, ainda que o sofrimento dele, né, ainda que aquela situação te cause sentimentos ruins de raiva, nojo, antipatia, e entre outras coisas que a gente acredito que todo mundo aqui já experienciou. O exercício da compaixão na prática médica, ela comprovadamente aumenta a satisfação do paciente e da família com o atendimento, amortece a reatividade ao estresse, promove o bem-estar e a saúde mental da equipe e dos pacientes e ainda melhora os desfechos clínicos. Eu trouxe aqui um outro artigo da BMC, que fala que a compaixão ela está sujeita às sutilidades do contexto e não é suficiente você se compadecer. É uma habilidade a ser desenvolvida e colocada em prática mediante atos deliberados de compaixão, podendo ser demonstrada em grandes ou pequenos atos, né? E é também multidirecional. Vai da gente para o paciente, da gente para o familiar, do médico para o enfermeiro, do médico para o acadêmico, do acadêmico para o residente, do residente para o plantonista, enfim, não tem uma direção específica. E não é negociável. De acordo com a American Medical Association, é uma necessidade diária a ser
desenvolvida, né, a ser aplicada por um médico que quer fornecer um cuidado de qualidade para o seu paciente. Mas a gente sabe, assim, que nem tudo é tão fácil assim, né? A gente enfrenta bastantes dificuldades nesse processo, alguns entraves técnicos, como, por exemplo, a sensação de que falta tempo na sala de emergência para a gente poder instituir esse cuidado paliativo no paciente elegível. Mas, na verdade, isso talvez seja um viés que temos, né? Às vezes por falta mesmo de conhecimento, às vezes por uma insegurança diante da pressão familiar. Acredito que enfrentamos barreiras educacionais gigantescas nesse processo. Eu, pessoalmente, na minha faculdade, eu não tive contato nenhum com cuidado paliativo, e essa falta de informação, né, essa falta de contato com o assunto acaba fazendo com que a gente forme sem ter muito manejo dessa situação. E com isso a gente fica sujeito a pensamentos impossíveis e não críticos diante de uma situação emergencial, né? Há um grande desconhecimento a respeito do assunto, muito pautado também por tabus. Um dado que o artigo da American College traz é que cerca de 90% dos norte-americanos não sabem o que é cuidado paliativo, mas que quando eles são expostos aos conceitos, eles falam que eles gostariam de receber, caso eles fossem acometidos por uma doença grave, e também que gostariam que seus familiares recebessem. Uma outra dificuldade que a gente enfrenta é uma regulação muito restritiva em torno do uso dos opioides. Eu trouxe aqui uns dados do INCA só para exemplificar. Coloquei a figura do House, né, porque ele é um viciado em oxicodona, e o INCA traz, né, um dado dos Estados Unidos que, apesar dos Estados Unidos representar 4,5% da população global, eles consomem 80% dos opioides disponíveis no mundo. A quantidade per capita consumida de opioide é um fator que compõe o IDH, porque parte do pressuposto é que os países que se preocupam em aliviar a dor da sua população permite que sua população seja mais feliz, né? Tem uma relação direta com o transtorno depressivo maior. As pessoas que têm a sua dor tratada, elas têm menos pensamentos suicidas, mas o Brasil está muito longe disso, ocupa o 7º lugar na América Latina no consumo de opioides, e uma das razões para isso é o subtratamento da dor por medo do abuso do medicamento, né? Dificuldade em obter receituário amarelo, a indisponibilidade de medicação, uma opiofobia, né, um preconceito em torno do uso dos opioides e também muita desinformação por medo dos efeitos colaterais. Um outro entrave técnico que surpreendeu a gente nesse processo de pesquisa é o preconceito, né? Esse artigo mostra que a literatura revisada sugere que minorias raciais e étnicas experimentam subtratamento da dor, né? Elas recebem menos analgesia do que, vamos supor, pessoas negras recebem menos analgesia do que pessoas brancas numa sala de emergência. Um exemplo, né, em relação às minorias. Esperam mais tempo na sala de triagem, têm menos acesso a diagnósticos e tratamentos e, né, utilização de procedimentos em geral. Para concluir, então, eu queria só consolidar alguns conceitos de que na instituição do cuidado paliativo a gente precisa aprender habilidades, né, de controle de sintomas, alívio de sofrimento, habilidades de conversação com a família, liderança de um time multidisciplinar para assistir aquele paciente e também desaprender os nossos preconceitos, os nossos tabus, os mitos que carregamos intrínsecos na nossa mente, né, ao longo da nossa formação. Aprendemos também a supremacia da empatia e da compaixão e a importância do envolvimento do cuidador, a importância da equipe multidisciplinar. O cuidado paliativo, então, é uma abordagem integral, né, do paciente e anacrônica, deve ser estabelecida em qualquer momento do processo de adoecimento, preferencialmente logo ao diagnóstico, leva em conta os valores étnicos e culturais do paciente, com o objetivo principal de aliviar seu sofrimento e, concomitantemente ao objetivo nobre de melhorar a qualidade de vida, ainda reduz os custos para o sistema de saúde. Queria finalizar a aula com duas ideias de dois caras que não são da medicina, mas que podem acrescentar um pouquinho para a gente. De novo, uma frase do Sêneca, ele fala assim que o homem vive preocupado em viver muito e não em viver bem, quando na realidade não depende dele o viver muito, mas sim o viver bem. No nosso caso,
a gente não tem controle sobre quando o momento da morte do nosso paciente vai chegar, mas a gente tem sim capacidade e estamos em condições de fornecer uma qualidade para que esse paciente viva muito bem até que a morte finalmente chegue para ele. E em relação à desmitificação da morte, né, como um tabu, eu pessoalmente gosto muito do Carl Sagan, que foi um físico cosmólogo do século XX. Ele conseguiu trazer conhecimentos muito técnicos e científicos a respeito do universo de forma muito poética e aplicado ao microcosmo da nossa existência. Tem uma frase dele que fala que o nitrogênio no nosso DNA, o cálcio nos nossos dentes, o ferro no nosso sangue, o carbono nas nossas tortas de maçãs, foram todos criados no interior de estrelas em colapso, o que faz de nós, basicamente, feitos de pós de estrelas em explosão. Então, a morte, ela pode ser vista assim como mais uma fase da vida, né? Os elementos que compõem o nosso corpo, eles já estavam aí antes da gente existir, passam pela nossa existência e continuarão existindo após a nossa morte. A nossa morte é mais uma parte da vida. Isso pode nos ajudar quando a partida de xadrez finalmente acaba e a morte se aproxima, seja para a gente, né, seja para o nosso paciente ou para algum familiar que a gente ama. E, como um bom escola da estrutura do CAMEDS, que a gente nunca pare de fazer perguntas e ir ativamente em busca das melhores respostas. Obrigada. Tudo bem, Esmeralda? Léo, eu posso falar? Manda. Tenho muito orgulho dessa aula da Esmeralda. Uma aula que ela começou assim com um pleno desconhecimento e ela tocou assim cada centímetro do conhecimento proposto, sabe? Da direção de arte do que deve ser uma aula, né? Esmeralda, você lembra do primeiro slide? Lembro. Bem simples, né? Começou com um slide bem simplesinho, de PowerPoint normal, básico. E eu falei, não, põe um fundo branco e cola as imagens que a gente quer, porque eu sou ignorante nisso, mas assim não rola. Tenta o Canva, conversa com a Natália, e ela, por iniciativa própria, procurou o slide do Google, né? Sim. Onde você fez toda essa base. Então, acho que a Esmeralda fez uma base artística que eu admirei demais a conta. Acho que raras vezes eu vi uma aula tão bonita, assim, esteticamente, e ela topou com medo inerente a um R1. Mas como que eu vou falar isso? Do que se trata isso? E ela bancou várias coisas, assim, estudar pra caramba, mesmo recebendo uma orientação de, olha, foca mais nesses pontos aqui desse artigo. Ela dissecou os artigos, né? Eu vi fotos e mais fotos disso. Tomei um tempo grande da vida dela, um tempo grande da residência dela, e acho que não foi em vão, acho que foi muito válido. E ela conseguiu, a partir de um instante, deu uma deslanchada que foi um voo solo mesmo, assim, onde eu passei a receber, né? E aí minha função passou a ser mais a de correção e crítica diante de um trabalho que eu já estava considerando muito bom, muito maravilhoso. Eu dou os parabéns à Esmeralda, eu acho que o que ela agregou, né, com pouquíssimo tempo de residência, de conhecimento, e conseguiu transformar isso em palavras e prática, foi muito legal, muito legal. Agradeço ao Bruce pela tolerância, né, de suportar tanta intromissão, né, na vida do dia a dia, mas foi necessário, né, para
para chegar a esse ponto. E gostaria de escutar de vocês agora, o que vocês acharam, dar os devidos feedbacks. Ô, Léo, antes de você falar, temos 2 convidados ilustres, né? Temos o Bruce, mas temos o Munir. O Munir é um paliativista formado, né? O nosso maior paliativista. E ele vai me xingar porque eu falei isso, óbvio, normal dele. E ele veio aqui na aula, né? Veio aqui assistir, liberou o tempo da família e tudo mais para estar aqui conosco. Obrigado, Munir. Não, mas segue a reunião aí. Eu só tenho a elogiar a Esmeralda, mas eu quero ouvir você. Eu quero ouvir vocês primeiro um pouquinho, depois fazer umas 2 perguntinhas. Achei demais, Esmeralda. Impressionante a aula, viu? Você está de parabéns. Eu sei que o Bernardo te ajudou aí só no começo, porque eu sei o que o Bernardo sabe. Então foi só no começo mesmo. Não, ele me ajudou no processo todo. Eu sei. Mas você está de parabéns mesmo, viu? Foi muito legal. Deixa o Léo, a Natália, não sei se vocês têm o hábito de outros residentes conversarem. Eu não quero atrapalhar, não. Depois que eu ouvir um pouco, eu quero te fazer umas 2 perguntas, só de curioso mesmo. Agora eu só quero te elogiar, porque foi muito boa. Eu já pedi a aula para o Bernardo, viu? Eu vou usar algumas coisas suas aí. Ô, Nico, nós estamos com o tempo bem estourado, mas normalmente a gente sempre abre sim, né? Então vou deixar espaço aqui para os residentes focar aí em alguma coisa que vocês querem ouvir melhor sobre a Esmeralda falando, né? Então, abrir aí 30 segundos para um residente se manifestar, mas se tiver a turma for falando, a gente vai deixando os residentes. É focado nos residentes, né? Então vamos lá. Vamos ver o que a turma tem para perguntar, falar, compartilhar. Se não tiver, a gente passa para as considerações aí da minha, sua e da Nath. .30 segundos chega a ser contrário ao cuidado paliativo. 30 segundos de esperar e eles falarem, né? Se não falar em 30 segundos. E, Bernardo, você conseguiu comprovar que os médicos só conseguem esperar 18 segundos de silêncio dos pacientes. Você não é paciente, teoricamente. Então tá. Nath, quer falar alguma coisa? Deixa o Munir encerrar. Nossa, muito boa a aula. Fala muito sobre você, né, Esmeralda, a sua aula, como você é uma pessoa cult, aprendi muita coisa aqui hoje. É dessas aulas que a gente tem que liberar no YouTube rápido, porque senão o Bernardo não vai deixar ninguém em paz, e porque muita gente tem que assistir, viu? Então, não vou me delongar aqui, não, e vou deixar mais tempo para o Munir, que a gente já está bem estouradinho mesmo, mas parabéns, fiquei orgulhosa. Obrigada, Nath. Eu também quero ver mais o Munir hoje. Eu vou só dizer que foi interessante. Eu gostei. Eu não sabia do estudo lá de uma sessão de 4 horas que fazia tanta diferença, né? Daquele estudo que vocês falaram. Eu fiquei impressionado. Até dei um print nele para eu dar uma checada depois. Mas para mim ficou claro que é uma aula que ela tem conteúdo para 4 horas que ela tem conteúdo para um seminário, né? E ela tem conteúdo no que foi dito aí em 1 hora de exposição para 4 horas de trabalho, de aprendizado, de tudo mais. E trazer esse conteúdo de 4 ou mais horas para 1 hora é bem desafiante, né? Aí tem seus prós e seus contras, e tá uma aula muito rica mesmo. Eu acho que ela merece ser desdobrada numa coisa que a gente consiga aproximar mais o aprendizado dos residentes do que você teve, que você aprendeu muito com isso, né?
certamente o Bernardo aprendeu muito, vocês aprenderam muito. É aquela velha história de quem ensina aprende muito mais, né? Isso é muito verdadeiro, né? E aí agora nós temos que pensar numa estratégia de como que a gente consegue trazer isso para as pessoas, porque não, acho que não teve jeito. Tanto que você aprendeu, a gente conseguir dividir com a turma, eu acho que merece mais. E a gente já tinha preparado um seminário na nossa programação didática anual, né? Já está programado um seminário de cuidado paliativo, né? Com foco na emergência. E agora já sabemos quem vai ser o chair do seminário, né, Isabela? Então a gente já fica com isso, né? Então acho que aí depois eu vou para você, Bernardo, a gente dar uns feedbacks mais objetivos, mas acho que a essência é essa, né? Dá para ver o tanto que vocês aprenderam, cresceram, a gente consegue ver, foi um aprendizado muito missão cumprida, né? Então espero que senti falta de hoje foi a sessão que eu estou notando aqui menor número de presentes nos últimos tempos, uma pena, uma sessão vamos até entender efeito Bernardo. Temos que ver o que aconteceu hoje, né? Não é esse o combinado, a sessão mas foi ainda bem que está gravada, né? Depois vamos dar uma editada, essa gravação talvez mereça uma edição. Sim, vai merecer uma edição. Vai merecer uma ediçãozinha, né? Poxa, eu vou te ensinar como é que faz e você vai fazer isso também para a gente carregar ela editada. Né? Ô, Léo. Desculpa, Léo. Nossa, que vergonha. Não, acho que vocês se viraram bem aí com os tempos. Nós estamos em casa, né? Então não tem O Bernardo tentou te atrapalhar também, várias vezes. O Regis ainda está aí? O Regis foi chamado de Regis hoje. Muito bom. E eu queria passar para o Munir agora. Acho que ele vai fazer comentários mais relevantes. Assim, e sempre ele vai deixar uma provocação no ar aí para a gente, com certeza. Esmeralda, primeiro, obrigado aí, cara, porque participar de qualquer reunião aí com essa turma que eu gosto e de onde eu me formei é sempre um prazeraço mesmo. Assim. Então, obrigado, foi ótimo. E falando do assunto que talvez seja o assunto médico que mais me interessa hoje, que talvez mais tenha me interessado. Então, para mim, eu realmente abri mão do meu tempo, mas não foi muito difícil, não, para te falar a verdade, ligar o computador aqui. Eu tenho total interesse. Eu já tinha conversado com o Bernardo, sabia de algumas coisas que você ia falar, não sabia de outras. E aí, o sincero elogio, assim, eu tenho um certo problema de ficar falando, ficou bom, deixa eu te falar o que eu gostei, objetivamente. Uma coisa sincera, que acho que pouca gente vai te falar, ou você enganou a gente muito bem, ou você realmente leu os artigos, porque eu conheço os artigos que você citou, e você foi em detalhes deles, assim, então, você não leu só o resumo deles e colocou o artigo para ele fazer sentido, você leu, e eu espero que na leitura, né? Acho que você leu. Eu ouço falar que você leu tudo que você citou, e é difícil dar uma aula dessa, lendo tudo que citou. Você deve estar nisso aí há umas 3, 4 semanas ou mais. Eu perdi um pouco a noção do tempo que o Bernardo tem conversou comigo a primeira vez, mas é isso, né? Sim, um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Mas você leu um volume de conteúdo aí enorme e complexo. E você deu conta de ir lendo e organizando ele de uma forma que fez sentido para você. Isso é muito legal. Quando você compra televisão nova na sua casa, essa pergunta não é zoeira, ou um computador, você sai apertando o botão e ligando ou você lê o manual antes? Qual que é o seu estilo de lidar com coisas novas? Eu leio o manual antes. Você lê manual antes? Legal demais. Olha, que se a gente tivesse combinado, não teria dado tão certo. Depois você dá um Google aí, tem um cara que estuda educação que chama Kolb, com K, K-O-L-B. Tá? E tem o ciclo de Kolb, eu não sei se o pessoal conhece. E aí tem gente que aprende fazendo. E tem gente que aprende lendo primeiro. Tem gente que aprende vendo como é que faz. É bem legal isso. E você não pode parar do seu jeito. Você tem que começar onde você tem mais facilidade, que é lendo o manual, no seu caso. E aí você tem que ir fazendo. E eu acho que a residência é uma grande oportunidade, porque você vai estar sempre tendo que ler para fazer e tendo que fazer para fazer pergunta melhor. Então, eu brinquei com o Bernardo, que eu sei o que ele sabe, é impossível, porque
conhecendo ou não coube, o que a gente aprendeu com o Reginaldo, com o Léo, eu aprendi com ele comigo, com a Natália, é que a gente vai rodando esse ciclo o tempo todo dia. Então, ele sabe mais hoje do que ele sabia semana passada. É claro que quando a gente está no começo, igual você CR1, né? Uhum. Essas arrancadas que a gente dá são muito marcantes. Eu acho que você não vai esquecer dessa aula, tá? Nunca. Eu acho que se seus colegas passarem por alguma experiência próxima do que você passou, ou de ler muita coisa, ou de ter um caso marcante, você teve as duas, isso é muito motivador. Eu acho que você deveria procurar aprender mais assim. Pegar o caso, e é claro que você não vai ter mês, né, para fazer isso, mas é uma ótima forma. E dá uma olhada no corpo que pode te ajudar a ser sacando e sacar seus colegas. Porque, de vez em quando a gente está ensinando, a gente fica assim, porra, que cara... O cara tem que ler antes de fazer. Não, tem gente que tem que ir lá ver o ventilador 5 minutos antes para depois ler como é que faz. Faz diferença esse negócio, sabe? Uhum. Achei que você fez muito bem. É muito difícil juntar esse tanto de coisa. O que eu acho que muda muito, porque eu sou mais leitor de manual também, que muda muito é a primeira parte da aula inicial, essa coisa que o Léo falou, que é você ir dando os conceitos. Porque o cara entra numa aula dessa achando que cuidado paliativo é não fazer. Aí, na hora que você mostra para ele que cuidado paliativo é cuidar, aí ele fala, putz, eu tenho que cuidar. Mas tem uma outra... Eu funciono assim. Mas tem uma outra porta para um outro tipo de pessoa que fala assim, nossa, ele não pensa muito no cuidado maior e tal, assim, ele quer saber como é que trata vômito. Aí você deu um exemplozinho ali rápido de como é que trata vômito. Ele vai querer ler aquele artigo. Aí ele entra por essa porta, ele é mais fazedor, entendeu? Uhum. Ele entra por essa porta e começa e roda. Eu acho que é interessante você pensar nesse formato para ir aprendendo mesmo, sabe? Uhum. Acho que você fez isso muito bem, que você conseguiu dar um norte, assim, você falou de muita coisa. Depois você passou por compaixão, aquelas coisas todas. Foi muito extenso. Eu acho que dá para distribuir isso aí, destrinchar item por item aí, comunicação também. E chegar num seminário aí de 4 horas que realmente muda de seixo, igual você mostrou, né? Mas então, o elogio está feito, acho que feedback... Eu não teria nenhum e não faria numa situação dessa também, mesmo que eu tivesse, mas eu não tenho, pode falar. Acho que a dica a mais aí é o coube num processo de aprendizado desse. E aí eu queria te ouvir do processo de aprendizado. Como é que você entrou e como é que você saiu? Essa que é a pergunta que eu queria te fazer. Do processo de aprendizado em relação a essa aula? O que você achou aí desse sofrido mês de convivência com o Bernardo? Na verdade, eu acabei assim, acabei me apaixonando pelo processo criativo da aula, assim, de ler os artigos, de secar os artigos, de fazer a arte, né? Tipo assim, sempre discutindo as ideias com o Bernardo, ele me passando a experiência dele, o conhecimento dele a respeito de uma aula baseada em evidências, né? Estratégias de busca, como que se pesquisa informações de qualidade, como que aumenta a acurácia, como que se apresenta uma informação de maneira mais objetiva. Eu tendo a ser mais prolixa nas coisas, mais detalhada, né, de escrever mais, e ele me passou muito dessa objetividade que ele tem, e acabei, assim, me deixando consumir completamente por esse processo, no melhor sentido da expressão, assim, porque eu gostei muito de ter essa grande oportunidade. Inclusive queria agradecer muito ao Bernardo por ter me dado essa oportunidade, ao Léo e à Nath, né, por possibilitarem que eu apresentasse agradecimento mútuo. uma aula aqui na sessão didática, porque isso, como você falou, Muni, é uma coisa que eu nunca vou esquecer, sabe? Eu acredito que tenha aberto uma porta muito importante, assim, na minha vida, no sentido de me fazer enxergar muito além da mentalidade que eu tinha antes da aula, sabe? Uhum. E não sei se eu respondi essa pergunta. Médio. Médio. Deu para entender que é um processo importante. Eu queria... É isso, sabe? Quando a pessoa está com dor, e você vai conversar com ela e ela tem que perceber ela no cérebro dela. Eu estou te perguntando isso, como que você se viu, assim, de onde você estava para onde você chegou. Você respondeu. Eu acho sempre importante a gente fazer isso. Onde eu estava e onde eu cheguei.
porque o caminho foi diferente dessa vez. E aí o desafio é no GD de asma, você fazer, mesmo que em menor escala, o mesmo processo. E você usou uma palavra muito boa, duas. Uma eu perdi aqui, que é alguma coisa relacionada a prazer, alegria, que foi prazeroso o processo. Eu acho que não tem jeito. Tem que funcionar estruturas cerebrais de neurotransmissor de alegria. Senão a gente não guarda, senão não muda o comportamento. E uma outra coisa, além de estar feliz, estar com prazer fazendo, é o método mesmo. Se você guardar esse método de fazendo pergunta e vendo a qualidade da evidência, fazendo melhor pergunta, e vendo a qualidade da evidência, e vendo o que trouxe de ganho, eu acho que você vai fazer da mesma forma, você vai entrar com mais ressonância com outros assuntos, eventualmente mais quadrados, que parecem que não abre para isso, mas abre muito. A gente fica feliz estudando asma, DPLC, AVC e tal. Então, eu acho que esse processo de metacognição, de pensar o próprio pensamento, é importante numa hora dessa, porque você aprende como é que você fez esse dia para você fazer nos outros dias. Entendeu? Porque, é claro, cara, quando você abre você vai estudar, e aí tem um filme do Bergman, para quem gosta, beleza. Né? Você vê o filme e aí você quer ler 5 artigos para conseguir pensar melhor. Mas o importante é que você abre uma via aí de alegria no trabalho. Né? E essa via de alegria no trabalho você vai usar para estudar a doença que você não acha tão legal, porque agora você prendeu um caminho, sabe? E esse caminho é importante para você estudar as coisas que são mais difíceis, né? São menos naturais, para você conseguir rodar voltando nesse negócio do Kolbe. Entendeu? Acho bem legal. Parabéns mesmo, foi muito legal. Eu acho que essa aula tem que ser desdobrada. Por exemplo, estava mandando só de fofoca aqui, eu estava mandando artigo para o Léo e para o Bernardo só sobre revisão sistemática da pergunta surpresa. Entendeu? Então, assim, quanto mais você entra no assunto, mais você quer saber dele. E tudo bem, você deu uma aulona, assim, um panoramão do que é cuidado paliativo, porque é uma especialidade médica. Seria a gente dar uma aula aqui sobre o que é cardiologia, o que é reumato, né? É inesgotável. Você fez muito bem. Obrigada. E saiu do senso... era isso que eu ia falar. Saiu do senso comum. É muito importante sair do senso comum. Não é fazer cafuné, não é dar um golinho d'água. Pode fazer cafuné, pode dar um golinho d'água, mas tem muito mais, né? Não é dom, é uma habilidade aprendida. Você falou muita coisa importante. Eu fui muito bem orientada, acredito, nesse processo, Munir. Não conseguiria fazer uma arte dessa sozinha, não. Bernardo me ajudou muito. Eu sei que você foi bem orientada mesmo, e aí acho que tem uma coisa. Eu não sei o que você tem de experiência, o tanto você já trabalhou antes, mas você montou um arcabouço teórico muito legal. E agora, na hora que você vê os casos, você vai fazer isso mexer um pouco, sabe? Peraí, aquilo estava bonito no papel, mas e agora como é que toma decisão clínica compartilhada? Aquilo estava bonito no papel, mas eu estou com fome. Como é que eu vou ter compaixão? Sabe? E aí a coisa começa a engrossar o caldo à medida que os anos passam. E isso é muito desafiador. É legal. O contrário poderia acontecer, né? O cara trabalha 20 anos e depois fala, compaixão, o que é isso? E ele vai tentando melhorar a vida dele. Dá também. Mas você entrando assim, agora vai entrar os casos, vão entrar os desafios, né? Sexta-feira à tarde você tem que olhar mais 3 doentes, mas tem um ali que quer conversar com você uma coisa. E aí você vai ter que administrar essa questão de tempo, das suas expectativas. Eu acho que esse arcabouço teórico que você montou, né, organizando, vai te dar muita ferramenta para você enfrentar a vida aí, do jeito que ela se apresenta para a gente mesmo na residência, que é muito legal. Ô, Mani, tem um negócio legal que, tipo assim, desde a primeira vez que eu conversei com a Esmeralda, foi um assunto bem tácito mesmo. Tipo assim, quando eu propus o tema para ela e ela aceitou prontamente, assim, normalmente até tem uma certa resistência, uma resistênciazinha, mas ela estava encantada negativamente, né, com o caso vivido, que houve algum probleminha. E aí ela falou assim, uai,
meu Deus, eu pensava uma coisa completamente diferente. E aí, nas nossas conversas iniciais, veio muito de arte mesmo. Porque eu falei assim, como é que você consegue passar esse conhecimento? A gente vai ter que conseguir passar esse conhecimento de forma prática, de forma objetiva, de forma reproduzível, de forma que uma pessoa vai ver, vai entender e vai fazer. Agora, vai ter uma pessoa que vai ver, fazer e entender melhor e vai se tornar mais ampla se a gente inserir arte. E realmente, assim, aí agora, acho que a aula já acabou, a gente está batendo um papo totalmente informal e acho que se o Léo não se incomodar, a gente continua, Léo e Nath. Cara, eu trouxe o Bergman. A analogia da fita de Möbius, cara, que eu achei assim absolutamente genial, né? Uma criação exclusiva da Esmeralda, sabe? E eu não consigo imaginar uma analogia melhor até hoje, assim, entendeu? Eu achei ela foderma. Foderma. É muito boa mesmo, sabe? Não sei se o Bruce deu uma dica, mas... Não, eu já conhecia. Acho que foi dela mesmo. E, assim, a insistência que a gente teve o tempo inteiro. E você foi citado muitas vezes, a Nath foi citada muitas vezes, o Léo foi citado muitas vezes, o Récio foi citado muitas vezes. Eu falo com ela, ó, eu não estou trazendo para você um aprendizado meu. Eu não sou essa pessoa que está te ensinando. Eu estou trazendo para você que eu sou olhando por cima dos ombros dos sábios mesmo, dos maiores mesmo, né? Não tem dúvida. Então, veio Regis, veio Léo, veio você, veio Nath, veio Braga, veio muita gente, né? E a Esmeralda sabe claramente disso. Acho que cada exemplo de, olha, isso aqui eu aprendi com o Munir, isso aqui eu aprendi com o Léo, isso aqui eu aprendi com a Nath, isso aqui eu aprendi com o Braga. O tempo e tal. todo. Isso não pode ser desprezado, isso aprendi com o Regis, né? Isso foi o tempo inteiro titulado. A não pieguice, né, Esmeralda? Tipo assim, nossa, vamos tratar esse tema, mas vamos tratar de uma forma que seja digna, porque você trazer pieguice para ele vai estragar o tema como um todo. E colocar mais açúcar, né? Não precisa. Acho que é isso que você está falando, é legal. Não sei o tanto de residente está aí ainda, tanto de gente está ouvindo, está só com as câmeras aí, mas eu acho que é importante. Eu gosto muito desse conceito, Bernardo, para tudo na vida, né? De que a gente não está sozinho, né? Então, é claro que você aprendeu com ela aprendeu com você, eu com a Nath comigo. Com o Léo eu aprendi menos, mas com o resto da galera, tudo normal. Hein? E... uma coisa que o Sérgio falou, que me fugiu a palavra na hora, Esmeralda, é criatividade, porque esse processo o que eu quis falar na hora de metacognição é alegria, prazer, né, junto, e criatividade. E aí, uma coisa que eu acho que... Processo criativo, né? Processo criativo, é fundamental. E aí você vai ser criativa na hora de estudar asma. Você vai ser criativa na hora de estudar... Depois eu te conto uns casos, TRE. Vai ser estudar outras coisas. Sobre o papel da arte, eu acho que assim, abre porta para quem gosta, mas o legal é que vocês conseguiram não ficar. Abrir para mais, mas também dá o necessário. Só começaram, eu acho que é isso. E o que eu acho ferramenta. O que eu acho que instrumento. Uma coisa que para mim resume aí e termina, o artigo brasileiro que você trouxe do Daniel, que tem o framework das 4 etapas lá de tomada de decisão, conversando com ele, então para colocar o Daniel também nessa conversa, um dia a gente estava igualzinho aqui, terminou uma reunião, todo mundo estava liberado e a gente ficou batendo papo. E agora acho que para terminar mesmo, então, por que a gente está aqui batendo papo? Porque no fundo a gente gosta do nosso trabalho.
e a gente gosta de medicina. E esse cuidado paliativo tem alguns conceitos, a gente poderia dar uma aula só de conceito, mas na conversa fiada depois com o autor daquele framework, uma coisa que ele falou, cara, eu estou convencido, cuidado paliativo é boa medicina para quem está doente. Ele viu a bobagem que ele falou, riu e falou assim, para quem está doente de doença grave. Eu falei, eu também acho que cuidado paliativo é boa medicina para pacientes com doença grave. Porque não tem jeito de fazer medicina boa sem pensar aquelas 4 coisas ali. Como é que trata a doença, como é que trata a pessoa, como é que se relaciona com as fontes pagadoras e com a equipe. Uhum. Não tem jeito você não ter aqueles 3 pilares éticos ali. E eu acho que essas coisas têm que ser estudadas. A gente só estuda o escola lá que você colocou do CAMEDES, ele é muito tradicionalmente focado, não por culpa do CAMEDES, por culpa da nossa cultura, no escola do Cécio. Mas você não teve nenhuma aula de cuidado paliativo? E quantas aulas você teve sobre trabalho em equipe? Sabe? Um feedback que me ocorreu aqui agora. Eventualmente, quando a gente conversa de comunicação de forma muito rápida, pode parecer que dicas de comunicação são atalhos para convencer as pessoas. E não são. Não é diquinha de como falar. A Nath gosta muito do livro do Léo também, do livro de comunicação não violenta. O primeiro capítulo do livro de comunicação não violenta é, cara, se você for violento, vai dar errado, não tem técnica. Não é sobre a arte da retórica, né? Oi? Não é sobre a arte da retórica. Não é sobre retórica, perfeito, perfeito. É isso aí. Você tem que estar querendo cuidar dos outros mesmo. Uhum. É isso. E aí é legal, tem um roleplay, um teatrinho que a gente faz treinando, né? Que foi muito legal. O cara fez um roleplay só falando coisa errada. E o ator não sabia que ele ia fazer isso. Ele errava o nome, ele cortava a pessoa, mas ele estava sempre... A única coisa que ele manteve de genuíno foi uma curiosidade genuína. E quando ele tinha curiosidade genuína, o ator ia, entendeu? Ele não perdia o vínculo, porque a curiosidade era genuína. Mas ele fazia tudo errado. Ele trocava o nome, ele cortava, mas curiosidade genuína. Então, assim, é melhor que você tenha uma curiosidade genuína, sem técnica nenhuma, do que você tenha uma técnica vazia. Agora, é claro, você não precisa estar em nenhum desses 2 extremos. Uhum. Você pode, né? Óbvio. Esmeralda, fala para o Munir o que você pensava de cuidado paliativo antes dessa aula. Para mim, cuidado paliativo era hospice. Na sala de emergência. Ah, sim. Eu fui criada acreditando que sala de emergência não era o lugar de definir cuidado paliativo, né? Essa foi a criação que eu tive ao longo da minha formação, ao longo do tempo que eu trabalhei antes de formar, que tinha que decidir antes do paciente correr o risco de ir para a sala de emergência, porque se ele fosse para a sala de emergência, não ia dar tempo de discutir sobre isso com a família. E foi bastante desaprendizado, né, no processo de leitura desses artigos, no processo de estudo. Basicamente. Mas tem gente que acha isso até hoje, né, Esmeralda? Na nossa equipe, inclusive. Nós temos um longo caminho aí. Né? O seminário não vai ser para os residentes, né, Nath? Vai ser para todo mundo. Não mesmo. O seminário vai ser para a equipe inteira, de toda a unidade de emergência e hospital e especialidades. Vamos fechar, né, gente? Bora, né, gente? Às 10 horas. Contas, dá para pegar um restinho de Pantanal ainda, né? Ó, Esmeralda, eu fui acadêmica do Munir, já tem 10 anos de formada, ele foi me elogiar só aqui hoje, tá? Então, realmente, essa aula foi muito boa, tá? Eu ainda não fui elogiado, ele só me disse. Até hoje, prognóstico é bom, Esmeralda. Né, nós conversamos muito sobre prognóstico, né? Prognóstico é bom. Mas, Léo, eu vou pegar essa sua deixa aí, que ela é muito importante, cara. Ô, Bernardo, mas você não sabe desligar nem o telefone, né? Então eu tenho medo de você. Então... Eu vou finalizar, viu, gente? Quem quiser ficar batendo papo aí, fica, mas estou interrompendo a gravação. Boa noite. Estou de férias. Boa noite, Nath. Boa noite, Nath.